Gente, ao longo desses meses, a gente tem feito um trabalho legal de tentar conversar com vocês, de tentar expor um pouco dentro do meu pouco conhecimento para vocês iniciantes. Jamais vocês faixa preta, primeiro dan, segundo dan, terceiro dan, quarto dan, porque eu sempre falei desde o início que eu não sou nada nesse caminho para isso. Então a gente tem tentado, não só eu no blog, junto com o pai do amigo meu, que trabalha, né, na parte mecânica ali do blog, que posta as entrevistas no ar, etc., fazer um trabalho legal no que diz respeito ao karatê. Agora, aconteceu uma coisa anteontem que me desanimou muito, né, e que me fez pensar muito se seria legal eu continuar fazendo esse programa ou não. Eu tenho consciência de que ao longo desses meses eu realmente tenho falado coisas que eu não só penso por concepção, por análises próprias, por ser um homem adulto, por perceber a mecânica de certas coisas, não só no país, em contexto geral, como principalmente, que é o tema do programa, dentro do universo do karatê. Eu tenho essa consciência de que eu falo coisas que incomodam muita gente, né, e que eu não sou nada nem ninguém nessa arte para falar, né, isso ou aquilo. Então, aconteceu uma coisa anteontem muito desagradável e, para mim, ao meu ver, vindo de pessoas do karatê, muito desrespeitosa. Eu não sei se a pessoa considerou os vídeos como um desrespeito ao karatê ou mesmo, vamos dizer, uma má representação da arte ou qualquer coisa que seja. Eu só sei que no Facebook existe uma página de um dojo, né, entre tantas páginas de karatê, de dojo e tal, que eu postei praticamente todos os vídeos que eu fiz do programa, né, os com videoaula, na época que eu estava podendo fazer com abertura, podendo fazer com uma ediçãozinha e tal, com os caracteres embaixo. E o que acontece nisso tudo? Dali eu postei, né, todos esses vídeos e a pessoa conversou comigo, né, falou que estava vendo os vídeos naquele momento, provavelmente é a pessoa responsável pela página, e essa pessoa fez apenas alguns comentários, né? Eu me identifiquei, falei de quem eu era aluno, que meu Shihan é discípulo do Kyoshi Benedito, etc. E foi, né? Ela falou, eu conheço seus mestres. Essa pessoa falou, eu conheço seus mestres, estou há 30 anos aí e tal, karatê, papapá. Olha, ela virou e falou, olha, a visão de aplicações de katas, vocês é diferente da nossa. Foi a única coisa que eu tive acesso, né? Eu sei que provavelmente, eu não sei, eu tenho a impressão que este dojo segue mais JKA, né? O meu dojo, como eu sempre disse, segue mais SKI, do mestre Hirokazu Kanazawa, 10º dan, né, que se desligou da JKA lá atrás. E existem aplicações diferentes, poucas coisas, poucos detalhes, alguns mostrados aqui como por aí. Eu não sei se foi só em função disso ou em função de qualquer contexto político do karatê que eu possa ter que eu sei que eu falei em um dos programas e ela possa ter visto. Essa pessoa me deletou me excluiu, né, dessa página, né, e não explicou porquê, não deu satisfação nenhuma. Eu até fui na página própria da pessoa para perguntar se tinha acontecido alguma coisa, porque eu tinha provavelmente sido excluído, porque eu não estava conseguindo acessar a página e tal, e realmente nem isso, né, nem eu não tive resposta, nem assim. Então, esse acontecimento, por menor que tenha sido, ele foi suficiente, né, porque tinha sido feito provavelmente por uma pessoa que tem 30 anos de karatê-do, que está aí há um tempão,
né? Muito mais tempo que eu. Aluna, provavelmente, uma pessoa aluna de um grande mestre, com certeza um grande mestre, né? Aqui do Rio de Janeiro. E é aquilo, eu não quero ficar colidindo com várias pessoas, muito menos pessoas com graduação bem mais alta que a minha, entendeu? Profissionais realmente qualificados. Eu não conheço essa pessoa em si, né? Já vi até uma matéria no YouTube com essa pessoa, tá? Vinha reparar que essa pessoa que eu conversava era a mesma que eu tinha visto numa matéria. Eu sei que, em função disso, por não querer prejudicar, ou em função, no caso, de eu colocar as minhas palavras por vontade própria, por saber da estrutura, de como acontecem as coisas, pelo pouco que eu já ouvi, pelo pouco que eu já percebi, amanhã depois vir a prejudicar o meu próprio dojo, meu Shihan, ou qualquer outra pessoa que seja, eu prefiro, né, e para também não ficar antipatizado pelo meio, né, eu prefiro me retirar do YouTube no que diz respeito a fazer os vídeos. Então isso aqui é uma satisfação, não para, olha, estou melhorando equipamento, olha, vai voltar a ser assim, vai ter edição. Não, é para dizer que não vai ter mais. Primeiro porque eu já enfrentava dificuldades próprias para fazer vídeos, dificuldades, as quais que para mim não eram problemas, que, pô, é tanta vontade de interagir, né, com as pessoas que vocês veem. Alguns de vocês até me mandaram e-mails, quer dizer, houve uma comunicação legal, houve uma aceitação por muitas pessoas. Mas não a nível, sabe, uma coisa grande, não é isso, nunca foi isso, sabe? E não é que eu esperasse isso, claro que não, mas também ficar conquistando inimizade, não estou muito afim. Até porque, por eu não ser nada no caminho, eu não tenho autonomia para discutir, ó, é isso aí, ó, isso aí tá errado, isso aqui tá... Eu sei que tá, eu sei que eu tenho liberdade sim de falar. Entendeu? É um direito que eu tenho, que as pessoas têm de falar também para mim, eu também tenho. Só que eu acredito que, infelizmente, já conhecia um acontecimento de um amigo de dojo pessoal, no caso um acontecimento pessoal, no que diz respeito ao karatê, né, no que diz respeito ao mecanismo da coisa, e já tinha visto que realmente eu tinha percebido ali que é difícil unir os karatecas, unir os movimentos, o movimento em prol do karatê. E fazer qualquer coisa em prol do karatê é complicado, porque essa falta de união faz com que a coisa fique estagnada e a realidade seja realmente essa: lutar pelo karatê apenas por esporte, nas Olimpíadas, etc, etc. Quer dizer, as pessoas estão sim satisfeitas com a arte do jeito que está. Então quem sou eu? Um simples, para quem não viu até hoje, né? Ó, primeiro Kyu, faixa marrom, quem sou eu, tá? Para falar alguma coisa do que esteja errado. Eu sei que eu não me arrependo de ter falado, não me arrependo de ter me posicionado, não recebi chamadinha alguma, é uma coisa por conta própria diante desse acontecimento. Entendeu? Eu acho que da mesma forma que eu fui sincero em expor para cada um de vocês a minha concepção das coisas e o que eu já tinha escutado falar de que era errado, eu também seria sincero e falar, olha, realmente fui chamado a atenção e tal, mas não aconteceu. Foi realmente esse fato que me deixou muito indignado, porque eu me vi censurado ali. A partir do momento que eu fui excluído da página, entendeu? Não sei se por interpretação, pela pessoa não ter aceito a interpretação que o meu dojo dá dos katas e que eu dei pessoal, que também pode ser feito, até porque eu não estava dando uma aula para principiantes, que é o propósito do programa, era o propósito, para graduados de Bunkai. Eu estava mostrando opções para quem é do jiu-jitsu, é do muay thai e é do próprio karatê, ver outras opções, né? O vídeo em si eu mostro em que, entendeu? Mostrado no Ren Sandan,
eu mostro do GT, Teosai o que, com Raichu o que para baixo, algumas aplicações que eu faço para mim e outras aplicações que eu mostrei de outros cartazes que existem e que foram ensinadas a mim. Agora, em nenhum momento eu disse que eu mostrei, eu disse que o que eu mostrei fosse unicamente a única aplicação. Aí a gente sabe que existem várias aplicações, inclusive hoje em dia várias interpretações, então é muito complicado falar de Bukai, entendeu? Existem sim os originais que o mestre Kanazawa faz, que o pessoal da JK faz, mas existem sim alternativos que a gente, como ser pensante, pode ver o que acontece, sem descaracterizar a arte. Então o que eu coloquei particularmente foi algumas interpretações de alguns cartazes passadas para mim, tá? Interpretações essas passadas do meu Shihan para mim e outras minhas. Eu acho que eu não cometi pecado nenhum e descaracterizei a nossa arte. Mas se foi suficiente, se esse foi o motivo, ou algum motivo de politicagem que eu tenha falado, para me excluir da página, eu prefiro me excluir do YouTube, porque não tem liberdade de expressão. Não pode haver uma corrente contrária ao que está acontecendo. Né? E como eu particularmente sempre, desde criança, muito antes de praticar Karate-Do, respeitei muito esse dojo, e o mestre desse dojo, né, dessa página aí, eu me senti muito mal em ser excluído daquela página. Então eu acho que foi uma coisa chata, uma coisa, grave. Eu acho que não se pode excluir alguém assim, até porque não houve um diálogo, não houve uma discussão. Parou ali, eu fui almoçar, pude retornar ao Facebook, estava no horário vago, sem atendimento, uma vez que eu trabalho também, né, com massagem e tudo, e fui lá, realmente não podia mais entrar. Então estou aqui mais para dar satisfação, entendeu? De que esse foi o último programa de vídeo, mas eu vou estar ativamente, como estou ativamente no blog, agitando as entrevistas com os profissionais, que eu acho que é uma coisa que rendeu mais frutos, eu acho que é uma coisa que rendeu mais e pode render muito mais matérias para as pessoas conhecerem, né? Eu achei interessante, por exemplo, aquele meu amigo Shifu Marcos Abreu, paulista, radicado lá na Bahia, de Wing Chun Kung Fu, ele não conhecia o Kiyoshi Benedito, ele gostou da entrevista, entendeu? Outras pessoas gostaram da entrevista com Shihan, Sorraco Bastos, né? Outras pessoas gostaram da entrevista com Sensei Shinzo, Matida, outras com o mestre Rogério da Costa, a mais recente com o Sensei Maurício Cantão, do Kyokushin, Karatê, né? Teve o Sensei entrevista que nos deu foi um rapaz do Jiu-Jitsu, que é campeão mundial várias vezes, de vários campeonatos, o Sensei Tarsis. Quer dizer, e mais um motivo, inclusive, é quem acha que eu tive alguma coisa contra durante o Xinhua ou tenha o Jiu-Jitsu, é mentira, não é isso. Eu nunca me posicionei contra. Durante alguns programas eu falei, olha, é bom, vale a pena estudar, né? Também é um outro pessoal que talvez, por ter muita gente radical, também acha que se vê algum capítulo do programa, alguma das edições, pode achar que esse cara está falando contra o Jiu-Jitsu, entendeu? Então é mais uma coisa, a gente colocar o que a gente pensa é muito complicado, ainda mais quando a gente não é ninguém, entendeu? Agora, antes mesmo, tá, de eu ser aqui um praticante Karate-Do, eu sou primo, tá, do sensei, do que é Shihan já há muito tempo, 7º Dan de Jiu-Jitsu, né, Grace, do Shihan Fred Pimentel, entendeu? Ele foi aluno da família Grace e tal, abriu um dojo, não sei se é Manaus, eu não lembro para onde ele foi, ele em cima aí, há muitos anos atrás, foi para lá, levou o Jiu-Jitsu de Grace para lá, também fez aqueles desafios, venceu todo mundo por lá, etc. Quer dizer, eu tenho isso na família, uma pessoa extremamente chegada, extremamente até respeitada no meio aí, eu jamais vou ter alguma coisa contra. Agora, eu não posso deixar
para que as pessoas falem o que querem e pensem sem eu ter a liberdade de falar o que eu penso. Então, enquanto o programa esteve no ar, eu falei, olha gente, o jiu-jitsu não é a melhor arte marcial como nem o Karate Do. Eu não acredito na ideia de uma imposição de uma arte marcial sobre todas as outras. Então, quer dizer, essa foi uma outra questão que rolou no programa, que poderia vir a dar problemas, infelizmente. Então, a interpretação das pessoas é muito chata, sabe? Às vezes é muito chata. E a gente fica frustrado, porque se vocês repararem com carinho na coisa, eu quis colocar a filosofia, eu quis falar da técnica, com todas as promessas que tinham no primeiro programa piloto embaixo. Ia falar da técnica, da essência, da filosofia, etc. Eu colocava músicas consideradas New Age, né? Tipo Kitaro, no fundo, essas coisas todas, esses ritmos assim bem relaxantes, bem orientais, para dar um clima, para a gente quebrar um pouco esse universo só da violência, né? Então, eu acho um lamento realmente esse meio, esse braço do programa Karate Do, que seria o foco principal, se encerrar, mas também não cabe eu continuar fazendo e falando coisas que eu posso ver coisas e discordar, mesmo como primeiro que e tipo, ver coisas que eu não gosto e ficar quieto. Poxa, será que as pessoas não aceitam críticas? Mas por quê? Por que ele não pode falar? Por que ele não pode botar o dedo na ferida? Não acho isso, não acho. Alguma coisa aconteceu para eu ser excluído daquela página. Eu acho que aquilo ali foi totalmente... Eu poderia sim insistir, continuar fazendo meu programa, esquecer e tal, mas eu acho que eu vou conquistar só a antipatia das pessoas. Eu acho que eu só vou conquistar... como se diz, talvez até gente que não gosta de mim, não vou dizer inimigos e adversários, mas gente contrária à minha ideia, que pode se antipatizar e trazer uma coisa chata, e eu pretendo construir amigos. Eu fiz o programa, a ideia do programa, não só para tentar resgatar esse aspecto do Karate Do marcial, né, e esquecer um pouquinho esse negócio de esporte, justamente para a gente poder comentar, né, sobre a essência e fazer amigos, como de fato, através de alguns e-mails, né, e até da própria divulgação do programa no Facebook, eu consegui amigos que eu não conhecia, gente para trocar uma ideia, gente do Rio, gente de fora. Então eu acho que é isso. Eu tomei a decisão não por covardia, não por algum receio, mas sim por precaução, por não querer, amanhã depois, construir uma inimizade com alguém. Pô, mas esse cara não é ninguém, pô, como é que pode, né? E eu acho que a tendência da coisa, nesse ritmo, é afundar cada vez mais o lado marcial. O lado esportivo vai decolar, vai ficar... Tem tudo para ser até mais popular aí, né? Porque muito esporte, para estar lá pau a pau com o taekwondo, que também lutou bastante pela entrada, né, nas Olimpíadas, né? E para alguns perdeu muito do lado marcial, né? Isso são opiniões que se dividem, né? Mas o recado é esse aí que eu queria dar para vocês. Eu agradeço muito a cada pessoa que viu, né, que marcou aí uma visualização no YouTube, né, os pouquíssimos que falaram alguma coisa. Isso é uma coisa que fez falta, comentários no YouTube, né? Mas pelo menos houve a troca de e-mails e tudo. Eu agradeço muito novamente, já escrevi para ele, agradeço aqui ao Sensei Fuma Kotaro, né? Eu não sei o nome dele, né? Só conheço esse nome mais japonês, eu não sei se é o nome dele mesmo, eu só conheço ele no Facebook. Mas é uma pessoa muito legal, uma pessoa também lúcida no que diz respeito a Karatê, e foi muito agradável comigo, assim como o Sensei Ivani, também ele deve saber que eu estou falando com ele, também me deu muita força desde o início, gostou do programa. Os dois gostavam muito dos textos que eu postava do início na página lá de Karatê, que também parei a partir do momento que encontrei um rapaz, eu devo ter contado essa história aqui, que ficou contestando a história de Shurite, Narate com Naihanshi, que eu postei lá e deu um rolo só.
E o garoto falou, um rapaz novo, falou, não, porque eu estudo karatê, mestre Vishinko na coxa, entendeu? Da onde você está tirando isso? E realmente eu peguei tudo aquilo que ele falou, falei pro meu Shihan, né? Ele é daqueles que pensa que você não tem que ouvir só o Shihan, né? Eu acho que é o seguinte, eu quero até aproveitar e esclarecer uma coisa. Quem gosta de arte marcial fora do karatê, fora da tradição, e que gosta de Bruce Lee, por exemplo, Jeet Kune Do, tem aquela crença do Bruce de que o professor dá um caminho, mas, você tem que decidir por conta própria. Obviamente, isso acontece em qualquer arte marcial. Obviamente, você tem que ter pensamento próprio. Em alguns pontos, você vai diferir do seu Shihan, do seu sensei. Vai. Mas cabe você ter um tempo, pelo menos, de experiência dentro daquela arte tradicional, para você ter uma maturidade, para você realmente ver o que pode ser diferente do que o Shang Shihan falou, né? No caso do assunto com o rapaz, a questão era mais histórica, né? Então ele veio da dessa de que eu não tinha que dar, que não se deve, dizendo que eu era um daqueles que dava ouvido pro Shihan, pro meu professor, cegamente. Depende da ótica. As instruções do meu Shihan, um cara experiente, tá? Um cara que tudo já foi militar, eu vou ouvir, eu vou prestar atenção à história de vida, o respeito que as pessoas que conhecem ele têm por ele. Entendeu? Então é muito probleminha aqui e ali. Eu não sendo ninguém nesse caminho, não posso querer bater de frente, porque não é isso que eu quero. Entendeu? Eu tenho minha vida particular, eu não sou famoso, eu não sou um grande nome na arte, eu não sou, sabe? Eu tô com 34 anos, entendeu? Só faço 35 em janeiro do ano que vem, e por aí vai. Quer dizer, eu não tenho perspectiva, não que eu não queira, que que alguém reconheça esse pouco que eu fiz do programa e o que eu faço lá no blog. Não que eu não queira que reconheçam, não por vaidade, mas tipo, o cara é legal. O cara tentou fazer a parte dele, o cara tenta fazer ali, ó. Poxa, o cara tá trazendo entrevista super interessante. Eu não faço faculdade de jornalismo, eu não faço nada disso. É uma coisa totalmente por conta própria, minha, do amigo meu, um amigo irmão que atualmente mora em Juiz de Fora, eis o motivo da dificuldade de comunicação e às vezes até de postagem, né? Porque ele é um cara mais jeitoso para essa coisinha de informática e tal. Então eu creio que seja o momento mesmo de parar para evitar esse tipo de confusão, para evitar esse tipo de conflito, porque eu não estou aqui para isso, eu não tenho medo, nunca tive medo de falar a verdade, nem de ser polêmico, mas talvez ser polêmico me traga um preço a pagar muito cedo, né, para quem é o primeiro Kyu, né? Então infelizmente eu não acredito, né, numa união Karatê-Do. É muito cacique para pouco índio, muita gente também se sentindo demais, né? Eu acho que deveria humildade, né? Eu acho que de cima que vem isso, né? Mas tem sim, né, muita arrogância. Eu não vou falar de quem, mas às vezes a gente cruza no caminho com pessoas que você fala, poxa, mas o cara não é nem isso tudo, por que você acha tanto? Né? O pouco que eu aprendi até hoje e aprendo é o suficiente para eu ter uma autoconfiança, bancar o que eu falo, tá? Não estou falando, pode vir que eu... Não é isso. Em nenhum momento eu quis dizer isso. A questão é, eu fiz meus vídeos acreditando que ia ter o aval de grandes profissionais do Karatê através da internet. Realmente obtive muitos ok's de várias pessoas. Mas eu acho que quando essa negatividade, esses contras vêm de pessoas que também de uma certa forma estão envolvidas com pessoas sérias na arte, é uma coisa desanimadora.
Então, para eu, que sou um cara guerreiro que insiste, optar por parar por essa via aqui, encerrar essa via de comunicação, é porque eu acho que não vai ser o caminho. Até porque vai ser a maior prova de que não há vaidade da minha parte em querer aparecer. Todas as vezes que eu mostrei qualquer tipo de movimentação, qualquer tipo de vídeo, eu quis ser sincero, mostrando para o faixa branca, para faixa amarela, a execução e etc. Se eu fui visto como vaidoso, postando meus vídeos, né, os meus vídeos de eu executando com musiquinha no fundo, se aquilo ali, por exemplo, tá, de repente até algumas pessoas não viram, né, que eu expus mais, até expus em páginas de karatê e de artes marciais, mas expus mais em Facebook de pessoas amigas e tal. E o que acontece? Se eu fiz aqueles vídeos, foi mais uma questão mais promocional para mim, sim, não para aparecer, mas sim como chamariz para mim e para os amigos dos amigos meus que gostariam de ter uma aula particular comigo, que isso aí não é proibido. Você pode dar aula particular para qualquer pessoa. Eu não posso abrir uma porta, né? Nem que eu fosse faixa preta, segundo dan, primeiro dan, não posso abrir uma porta se eu não tenho, ainda mais hoje em dia, com essa papagaiada de educação física caindo em cima. Eu não tenho faculdade de educação física. Então, é uma coisa minha ali paralela ao programa. Às vezes eu até postava para as pessoas me verem fazendo execuções, mas não para ver que, pô, não, o cara fala, mas o cara também treina, é coisa. Não é para dizer, não, o cara fala, mas olha lá como é que ele é fera. Eu nunca me senti isso e não é isso que é a ideia. Não foi essa a ideia de fazer os vídeos, né? Não só videoaulas, como os vídeos que tem música no fundo e tal. Então fica muito difícil toda essa comunicação quando existe gente com mais influência, gente com mais graduação que você, torcendo o nariz para que você executa, para que você mostra. Eu lamento muito, mas eu encerro esse caminho aqui, esse braço do programa Karatê Do, satisfeito com alguns resultados, satisfeitos com os amigos feitos, satisfeito com o pouco, mas ao mesmo tempo valoroso retorno que eu tive disso, né? Eu acho que o fato de eu chegar amanhã depois velho, tá? E olhar para trás e falar, bom, eu tentei fazer a minha parte, né? Como um primeiro Kyu naquela época, já vai me satisfazer, entendeu? Realmente o karatê a gente leva pra gente, entendeu? A gente estuda, em nenhum momento eu me comprometi a fazer nesse vídeo, por exemplo, um dos últimos vídeos, né? Um eu fiz deslocamento de base e o outro era sobre algumas aplicações de katas em situações reais de luta, em comitê ou em luta mesmo, em situações reais. Eu não tive intuito nenhum, em nenhum momento de apresentar uma aula formal de Bunkai. Eu não me comprometi àquilo. Poderia fazer uma demonstração de Bunkai do que eu sei, mas nem isso foi. Não foi uma coisa a rigor, como um sensei, um shihan faria, tá, num aulão. Não era nada disso. Então, eu acho que se não gostaram, se acharam o karatê que eu pratico, né, diferente do que eles praticam, que também não podem dizer que é fraco, tá? Não é fraco porque podem perceber que técnico pelo menos ele é. Aproveita realmente as partes, não faz movimento por fazer. Cansei de ver gente fazendo um chutô com mão aberta, com o dedo assim, outras pessoas assim, sem saber que há uma contração de dedo. Gente, eu prefiro recolher a minha insignificância, que eu ganho mais. Entendeu? Se eu sou uma pessoa não quista por alguns, pelo visto, né, ou de repente nem sou, mas poderia vir a ser, eu prefiro encerrar essa comunicação aqui e continuar com vocês mesmo lá no blog. Eu vou continuar divulgando para lá e para cá. Peço desculpas pelas produções terríveis de qualidade como esse mesmo vídeo,
mas eu não tenho equipamento profissional. Estava podendo editar início e fim de programa, botar caracteres num programa de edição que eu tinha baixado na internet. Eu tive dificuldade, tive problema com o PC, ficou tudo preso nele, estou para consertar até hoje o equipamento, baixar de novo o programa de edição, papapá. Talvez eu venha fazer isso sim, mas para outras finalidades, programas no ar sim, mas não para karatê, porque realmente eu tentei. Aqui eu tentei, eu acho que eu falando, eu acabo sendo mais áspero do que eu escrevendo lá no blog, com perguntas que vocês já devem ter notado, algumas bem cabeludas, né, que tocam em algumas feridas. E graças a Deus eu tive a honra de entrevistar o Kyoshi Benedito Nelson, o Mão de Ferro, Shihan do meu Shihan. E ele, nesse momento, ele passa, né, por problemas de saúde e tal. Eu peço muito a Deus que ele saia dessa e tudo. Mas eu fiquei honrado de ter feito essa entrevista com o Shihan Sorrako também, foi maravilhosa. São homens super importantes no meio, que tiveram uma grande humildade de chegar e falar comigo, entendeu? Me responder as perguntas e nunca me destrataram, entendeu? O próprio Shihan, o Kyoshi Benedito, é um homem, né? Apesar de culto, né? Ser aquele guerreiro todo, ele é um homem, tipo, se tiver que falar na sua cara, vai falar e tudo. Mas ele foi sempre legal comigo pra caramba, uma educação fantástica e consideração comigo por ser aluno do Shihan Kuji. Então, em nome do próprio Karatê-Do, para não causar mais conflitos no meio das artes que eu tanto amo, que tanto me trouxe, né, independente de qualquer conflito de interpretações, de kata, etc, né, eu sei que eu aprendo o Karatê-Do. Eu acredito fielmente, que eu acredito com o meu Shihan no Karatê-Do. E qualquer interpretação que eu faça, eu consulto o meu Shihan. Entendeu? Então não há uma coisa totalmente por conta própria, no sentido de, tá criando coisa aí. Não. Aquela demonstração, por exemplo, tá? Do entre o que do Jean Sandan, que eu já coloquei um Tsukami o que, tá? Uma pegada para a aplicação do Riken ou Uraken, eu consultei, meu Chico. Mestre, estou em combate, eu posso tirar aqui entre o que, Tsukami o que e Uraken? Por exemplo, o Riken, alguns chamam de Riken, outros de Uraken. Pode, tranquilo. Isso aqui é um T, Ozai o que, isso aqui é um Haishu. Então eu posso aqui já agarrar, posso dar um Oizuki direto, se for a situação um Gyako, eu posso fazer o que eu quiser. Como no vídeo, eu tiro e dou um Yokoemp. Então eu acho que são coisas tolas, tá? Coisas tolas que provavelmente não agradaram. Acho ridículo e tosco. São interpretações válidas de uma situação real, de luta, você está lá, você tira, bate, estiver de perto, por mais que não seja a característica de outra quem está de perto, uma hora pode acontecer, o cara chegou muito rápido, você vai cair e vai fazer, aqui muito em cima, vai tirar, vai fazer, é a situação, né? Mas está falado, eu quero agradecer demais mesmo a todos vocês, e a gente não se encontra mais aqui, mas a gente se encontra sempre no blog do programa Karatê-Do. Pode ser que eu venha gravar vídeos para ficar lá dentro. Aí de repente eu até faço, mas para publicar no YouTube eu paro por aqui. Muito obrigado mesmo.